Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Cláudia Fernandes, eu sou da área de marketing da SICA. Sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês, por favor, antes de a gente começar, vamos fazer um teste. Me digam se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. No canto lateral direito tem uma caixa para bate-papo e comentários. Vocês podem, por favor, sinalizar, colocando seus comentários, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo. Por favor. Certo, já estou vendo o pessoal aqui interagindo. Obrigada, Ricardo, Adriano Gonçalves, Tassiano, Márcio, legal. Muito bom, gente. É bom confirmar para a gente começar e ser um sucesso. Camila Cavalcante, boa noite, obrigada. Excelente, pessoal. Então, vamos começar, né? Já que estamos aqui para ver esse webinar, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Com o objetivo de compartilhar conhecimento e trazer informações úteis para o mercado de construção civil, convidamos especialistas de diversas áreas para apresentarem conteúdos relevantes para o setor e promover um diálogo aberto. Para falar sobre o tema critérios e premissas para a especificação correta dos sistemas de impermeabilização, contaremos com a participação da engenheira Gisele Azevedo, da SICA, e da engenheira Maressa Menezes, da Impersolutions. Então, apresentando as nossas palestrantes, nossas especialistas. Primeiro, formada em Engenharia Civil pela Universidade Bandeirantes e especialista em patologia nas obras civis pelo Instituto IDD São Paulo, Gisele Azevedo possui experiência de 10 anos na área de químicos para construção civil, atuando na coordenação de assistentes técnicos, elaboração de especificações e orçamentos de materiais, e suporte em treinamentos de aplicação de materiais em campo, assim como tratativas para aumentar a satisfação dos clientes. Boa noite, engenheira Gisele. Se você puder, por favor, habilitar a sua câmera, o seu microfone, para a gente já fazer os testes, se todo mundo está vendo e ouvindo. Eu estou te vendo, Gisele. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vocês ouvem a Gisele? Vi a última pessoa aqui ouvindo perfeitamente o Marcelão, aqui sempre acompanhando. Laiane Silva, ótimo, muito bom, gente. Vocês estão ouvindo? Legal, obrigada. Então, vamos apresentar agora a nossa segunda convidada. Maressa Menezes é graduada em Engenharia Civil pela Universidade de Mogi das Cruzes, pós-graduada em Engenharia de Materiais pela Universidade de Mogi das Cruzes, também pós-graduada em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA, pós-graduada em Tecnologia da Impermeabilização pelo Instituto IDT São Paulo, experiência na área de construção civil há mais de 10 anos, atuou em renomadas indústrias do segmento, exercendo atividades ligadas à área técnica com elaboração de especificações técnicas, suporte e assistência técnica, apoio à pesquisa e desenvolvimento de produtos e novas tecnologias, docente no curso de pós-graduação de tecnologia da impermeabilização no Instituto IDD. Também participa da Comissão Técnica CB22, Instituto Brasileiro de Impermeabilização, Normas Técnicas ABNT. Atualmente é diretora técnica da Intersolutions, Projetos, Pesquisa e Consultoria. Boa noite, engenheira Maressa Menezes. Você pode também, por favor, habilitar sua câmera e seu microfone, por favor. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Gi? Eu estou te ouvindo, Maressa. Ouço sim, Maressa. Tem alguém aí que está falando que você é conterrânea, os Pedrosos aqui. Um abraço para os conterrâneos, mogianos. Legal. A gente está te ouvindo bem. Você pode deixar, Gisele, a sua câmera habilitada também, para o pessoal te ver, né? Que daqui a pouquinho vocês vão começar. Ótimo, legal, Maressa. Está todo mundo ouvindo assim, o Marcelo confirmou aqui. Excelente, pessoal. Então, mais uma vez, em nome da SICA, eu quero agradecer a participação de vocês nesse webinar. Hoje a gente vai falar sobre critérios e premissas para a especificação correta dos sistemas de impermeabilização. Então, as nossas palestrantes vão falar sobre esse tema e eu vou pedir para vocês usarem a caixa de bate-papos para colocarem perguntas, comentários, dúvidas. No final da apresentação, a gente vai selecionar as perguntas e o máximo delas serão respondidas. Eu espero que vocês tenham um ótimo evento.
tá bom? Então, agora, especialistas, é com vocês. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Bom, pessoal, vou começar compartilhando a tela aqui. O pessoal consegue me ouvir, ver a tela? Tá todo mundo vendo? Legal. Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Agradeço a Sica pelo convite. É um prazer estar aí com todos vocês nessa tarde para a gente falar um pouquinho aí sobre os principais critérios e premissas para a seleção do sistema de impermeabilização. Antes da gente começar a falar, né, dos critérios, das informações importantes que devem ser avaliadas, acho que é importante primeiro a gente entender a definição de impermeabilização. A impermeabilização é um conjunto de operações e técnicas construtivas, serviços, composto por uma ou mais camadas que tem por finalidade proteger as construções contra a ação deletéria dos fluidos, vapores e da umidade. É interessante que a gente tem que entender que a impermeabilização não se trata só do material impermeabilizante, né? A gente pensa em impermeabilização, pensa em manta asfáltica, em argamassa polimérica, mas na verdade a gente está falando de um sistema é composto por uma ou mais camadas, dependendo do sistema que a gente está falando, e tanto o projeto quanto a execução dessas camadas anteriores e posteriores ao sistema de impermeabilização vai impactar e influenciar diretamente no desempenho do sistema. Então, é importante sempre a gente lembrar que toda vez que a gente fala de impermeabilização, estamos falando de sistema e não somente de materiais. Uma outra informação importante é que a impermeabilização, quando ela é devidamente projetada, planejada e executada, o custo dela não ultrapassa 3% do total da obra. Se a gente comparar com a estrutura e com o revestimento, que são os acabamentos, né, que são aí os custos mais altos, a gente vê 26% da estrutura, 22% do revestimento, é um custo muito pequeno. Em contrapartida, quando a gente tem a falha ou a falta do sistema de impermeabilização, são os sistemas construtivos que mais sofrem, né? O refazimento de uma impermeabilização, né, o refazimento ou aplicação posterior à obra, já com empreendimento e operação, pode chegar até 15%. Né? Então, por isso que é importante a gente prever sempre o planejamento correto, projeto, execução, para ter durabilidade das estruturas e o custo ser menor. Mesmo com essas informações, a gente encontra sempre aí, todos os dias, né, no dia a dia, nas obras, diversas manifestações patológicas relacionadas à impermeabilização, que podem ser provenientes de vários fatores, por projeto, né, falta ou falha de projeto, execução, material. A gente vai ver algumas situações aqui. A primeira aqui, por exemplo, é compatibilização de projetos, né, a norma de projeto, a NBR 9575, e a norma de execução de impermeabilização, a NBR 9574, descreve aí o mínimo de 10 centímetros de afastamento entre tubulações e das extremidades, justamente para que seja possível fazer uma impermeabilização correta, fazer um arremate, né, fazer o reforço adequado, né, nesses pontos críticos. O tratamento de juntas, né, um ponto crítico também, a gente observa bastante manifestação patológica com relação a isso. Os selantes, ele tem um fator, forma que precisa ser obedecido, né, a gente tem que ter uma espessura mínima que o selante possa aderir nas bordas e trabalhar, quando a estrutura trabalhar, ele permaneça aderido, vedando e tratando, né, vedando essa junta. Nós temos aí também manifestações relacionadas a tanto o projeto quanto a execução. A gente pode observar aí uma manta asfáltica aplicada na cobertura de um reservatório, onde a gente observa aí que na platibanda, né, onde ela deveria subir e virar, para a gente não ter problemas futuros, aí ela acabou parando abaixo do roof. Com o tempo, né, chuva, o que vai acontecer? É provável que essa manta descole e comece a entrar água e percolar entre a manta e a cobertura. Outro ponto, né, que acontece muito, questão de cota, né, muitas vezes não tem cota para o sistema de impermeabilização, não só para o sistema, mas também para os caimentos mínimos, né, a gente tem que lembrar da impermeabilização e também do escoamento adequado da água. Então, é outro problema que a gente encontra bastante nas obras. Aqui nós observamos também, né, a impermeabilização, por sua vez, nesse ponto, ela estava funcionando muito bem, né, a gente vê que a gente tem uma laje do térreo elevada, tem um subsolo abaixo, a impermeabilização não apresentava nenhum tipo de falha, a gente não tinha vazamento, entretanto, a gente não tinha os caimentos adequados, né, um ponto importante também
para o sistema de impermeabilização, tanto para a durabilidade da estrutura quanto estética, no caso dos revestimentos, né, o que a gente observa, empoçamento de água, a falta de um caimento adequado, com o tempo e o aumento da temperatura, essa água confinada tende a evaporar e acaba manchando aí o revestimento cerâmico. Então, é um ponto importante também para a gente considerar aí na nossa impermeabilização. Detalhamentos, né, isso relacionado a projeto ou execução também, a gente observa que a proteção mecânica do sistema foi aplicada diretamente sobre uma manta asfáltica, e nem um tipo de estruturante, né, nem um preparo adequado. Então, o que acontece? Essa proteção mecânica, ela desplaca. A gente observa no detalhamento abaixo aí, nós precisamos subir com a impermeabilização, né, mínimo 30 centímetros previsto em norma, e a gente tem que ter uma tela estruturante. Essa tela também deve subir pelo menos 10 centímetros além do sistema de impermeabilização, para que a gente não tenha problemas aí de desplacamento. Tratamento de junta, né, como eu comentei, é campeão, aí a gente vê direto, quem que nunca, né, olhar para cima num subsolo, vê diversas calhas, telhado sob laje, a falta de tratamento, ou especificação inadequada, né, ou execução inadequada do tratamento de uma junta de dilatação, uma junta de trabalho, acaba ocasionando esse tipo de problema nas obras. Então, infiltração, o pessoal é preocupado muito com relação aos danos, né, aos veículos, acaba providenciando algum tipo de captação dessa água, mas a durabilidade da estrutura acaba não sendo considerada. E aí, no desespero de corrigir, né, começa a impermeabilizar, a reimpermeabilização, aplicação de diversos sistemas, sistema sobre sistema, sem corrigir a causa do problema. Acaba ocasionando até sobrecarga na estrutura, muitas vezes incompatibilidade de sistemas, né, que a gente observa diversos sistemas que foram aplicados, sistemas aplicados de forma equivocada, então sistemas asfálticos que foram aplicados aí na esperança da correção dos vazamentos da junta aí, mas o sistema é exposto. Então, tudo isso a gente vê aí como que é importante a gente avaliar com critérios, né, os critérios adequados, a especificação de um sistema de impermeabilização. Aqui nós observamos a falta da junta perimetral, né, muito importante a proteção mecânica, quando a gente fala de estruturas impermeabilizadas com sistemas flexíveis, as proteções mecânicas, a vertical e horizontal, elas devem estar desligadas, né? Elas não podem trabalhar coladas. A gente precisa aí prever a junta perimetral ou a junta de solidarização, né? Justamente para que elas possam trabalhar de forma independente. Quando não há previsão dessa junta, está acontecendo esse tipo de problema. Na hora que a laje trabalha, ela puxa a proteção vertical também, acaba fissurando aí com o tempo, dando problemas de desplacamento, entrada de água entre a proteção e a manta e outros problemas aí. A questão do embutimento no rodapé também, né? Nós vimos ali, estava falando um pouquinho da estruturação da proteção mecânica, mas aqui também a estruturação da tela, né? A importância de subir além da impermeabilização para a gente não ter esse tipo de problema e de manifestação aí nas obras. Bom, pessoal, não tem, né, como falar de especificação correta de sistema de impermeabilização sem falar de projeto. O primeiro passo para a correta especificação dos sistemas de impermeabilização é a contratação, a elaboração de um projeto de impermeabilização. O que é um projeto? Por definição de impermeabilização, um projeto é um conjunto de informações gráficas e descritivas que definem as características de todos os sistemas de impermeabilização que vão ser empregados no empreendimento. Nós temos aí a parte gráfica e a parte descritiva. Por que ele é importante, né? O dimensionamento correto dos sistemas, de acordo com a análise dos projetos de uso da área. Na elaboração de um projeto de impermeabilização, são avaliados todos os projetos que têm relevância, né, e interface com a impermeabilização para o desenvolvimento e especificação do sistema. O sistema é projetado para atendimento de vida útil de projeto, principalmente para as edificações habitacionais, né, que hoje é exigido. Então, o sistema já é projetado para atender esse critério, esse nível, né, da NBR 15575. A análise e compatibilização de interferências, então, de forma a gente minimizar ou até mesmo reduzir os problemas durante a obra. Então, já é feito o processo de compatibilização e ajustes, né, das interferências, de forma que a gente minimize esses problemas e esses custos durante a execução da impermeabilização.
É importante também para a previsão de um custo mais assertivo, né, e orçamento da impermeabilização da obra, a gente observa que tem muitos clientes que acabam padronizando, né, existe uma padronização e adotam os sistemas de impermeabilização no empreendimento e acabam multiplicando para os outros, acabam fazendo o orçamento em cima desse padrão, e nem sempre acontece. A gente tem que avaliar cada empreendimento com as suas particularidades. Por mais que você tenha o sistema construtivo não mude, o projeto arquitetônico mude pouco, mas você tem as particularidades de cada empreendimento. Você precisa avaliar relatório de sondagem, o entorno, né, o sistema, solicitações. Então, tudo isso é importante que a gente avalie num projeto. Estudo de viabilidade técnica e econômica de opções de sistemas de impermeabilização. Então, em fase de projeto, a gente consegue abrir um leque e propor para o cliente, com base no empreendimento, né, nas características de análise do empreendimento, quais são os melhores sistemas de impermeabilização, custo-benefício, porque em fase de projeto a gente consegue fazer as compatibilizações e os ajustes necessários, né, especificando aí o sistema que melhor vai se adaptar e atender custo-benefício do projeto. Quando a gente já está com uma obra em execução ou uma obra iniciada, nem sempre isso é possível. Consequentemente, com a análise e a especificação correta, maior durabilidade das estruturas, né? O ingresso da umidade na estrutura acaba aumentando aí a chance de degradação, e como a gente já viu, o menor custo da impermeabilização. A gente já viu quando ela é planejada e projetada de forma correta, ela tem um custo relativamente baixo, né? Quando é comparado com o refazimento ou a correção. E o que contém? Qual que é o escopo de um projeto de impermeabilização? Primeiro ponto, dimensionamento de todos os sistemas, né? Desde das fundações até a cobertura. Lembrando sempre que o foco é durabilidade, mesmo em estruturas enterradas. A gente observa muito, né, contenções, outros tipos de estruturas enterradas. Muita gente pensa que não precisa impermeabilizar, só uma boa drenagem é suficiente. Não, na verdade, a gente precisa também fazer a impermeabilização. O sistema de drenagem e o sistema de impermeabilização, eles se complementam. A drenagem aumenta aí a durabilidade e a vida útil do sistema de impermeabilização, mas um não substitui o outro. Outro ponto importante, a compatibilização, nós já mencionamos aqui, né, do projeto com as disciplinas de interface, com redução dos problemas, das interferências que não forem avaliadas em fase de projeto vão estourar lá na obra. A documentação, né, gerada para um projeto. A gente tem a parte gráfica, composta aí pelas plantas, normalmente aí com os sistemas identificados por área, né? Então, na planta a gente tem aí cada sistema especificado na área, com base nas análises das solicitações, uma tabela de área, a descrição dos sistemas, e temos também os detalhamentos, que são os detalhes executivos das áreas impermeabilizadas. Dentro dos detalhes, a gente tem aí os detalhamentos genéricos, né, que se repetem em toda a área impermeabilizada, independente do sistema, são os rodapés, os ralos, e nós temos os detalhamentos específicos, que aí são detalhes extraídos do projeto do cliente mesmo. O memorial descritivo, né, a parte de documentação escrita, nós temos aí o memorial descritivo, no memorial detalhado todo o processo executivo das camadas, como eu comentei com vocês, a impermeabilização é um sistema, a gente não fala só de material. No memorial vem aí todo o preparo da base, a limpeza, a execução da camada de regularização, os caimentos, o traço da argamassa, o tempo de secagem. No memorial consta todo o processo executivo, e a planilha quantitativa, que é gerada também com as áreas impermeabilizadas e os serviços que vão ser feitos nessas áreas. Serve justamente para o cliente conseguir fazer o orçamento. É importante lembrar que esses documentos no projeto, eles devem estar todos linkados, né? Então, eu consigo identificar de forma fácil numa planta, numa planilha e no memorial descritivo a mesma área, porque ela vai aparecer, vai estar relacionada em toda a documentação do projeto. Então, é importante criar referência linkando as áreas, de forma que fique fácil a leitura. Bom, a gente já entendeu um pouquinho o que é o projeto e qual que é o escopo. Para a elaboração do projeto, pela NBR 9575 de 2010, essa norma está em revisão agora, mas desde 2010 já era previsto que o projeto de impermeabilização ele tem que ser desenvolvido em 3 fases. Estudo preliminar, né, ou anteprojeto, o projeto básico ou pré-executivo, e o projeto executivo, simultaneamente aos projetos das outras disciplinas do empreendimento, justamente para que ele possa ser compatibilizado. Mas, infelizmente, isso ainda não ocorre, né? Pode variar em função do cliente.
Em muitos casos, o projeto acaba sendo contratado no pré-executivo, onde já tem uma definição aí dos sistemas construtivos, de muitos fatores que acabam impactando na compatibilização. E, em casos até piores, a contratação do projeto de impermeabilização com a obra iniciada, né, ou numa fase uma fase executiva. É importante entender que, assim como os outros projetos, para que a gente consiga uma especificação adequada dos sistemas de impermeabilização, o projeto tem que ser contratado cada vez mais cedo e desenvolvido em conjunto com os outros projetos de empreendimento. Para elaborar um projeto, né, para a gente elaborar um projeto, conseguir fazer uma análise para especificar de forma correta os sistemas de impermeabilização, a gente precisa, no mínimo, das informações que eu vou relacionar a seguir. Um relatório de sondagem, para avaliar tipo de solo, nível do lençol freático. Projeto de fundações e contenções, como eu comentei, as estruturas enterradas também precisam ser impermeabilizadas, para a gente entender que tipo de estrutura, dimensionamento, né, a questão de dimensão, forma, para a gente poder especificar o sistema. Projeto de estrutura, que tipo de estrutura a gente está trabalhando aí para prever o sistema adequado. Projeto de arquitetura, a base do desenvolvimento de um projeto de impermeabilização e de onde a gente extrai aí as informações de cota, de uso, né, das áreas. Projeto de instalações, principalmente a hidráulica também tem uma interface forte com relação aos caimentos, às captações. A gente vai observar em cada disciplina dessa quais são as informações que a gente precisa avaliar, né, para a especificação correta do sistema. Projeto de paisagismo, tem bastante detalhamento, principalmente nas áreas de lazer, piscinas, espelhos, por exemplo. E outros projetos que possam ter interface direta com a impermeabilização. Quanto maior, né, o número de projetos e melhor a gente fizer a compatibilização, mais assertivo vai ser, mais durável vai ser a especificação do nosso sistema de impermeabilização. Algumas premissas, né? Então, a gente vai elaborar o projeto, a gente precisa considerar algumas premissas aí para definir os sistemas de impermeabilização, que é o tema principal aí do nosso webinar de hoje. Primeiro ponto, informações do tipo de obra. Então, se eu estou fazendo um projeto, né, para uma construção nova ou para uma reforma, isso impacta diretamente. A construção nova, a gente consegue fazer as compatibilizações necessárias, né, para definir o melhor sistema. A reforma tem que se adaptar ao que está feito e muitas vezes até durante a obra acaba tendo surpresas, né, com a quebra, com a reforma, acaba aparecendo coisas que não estavam previstas, então a compatibilização acaba sendo com a obra, né, durante toda a reforma, durante toda a execução do serviço, acaba tendo que ter esse trabalho da consultoria para estar junto ali, alinhando as informações. Eu estou trabalhando com uma obra residencial, comercial, industrial ou de infraestrutura. Residencial, a gente normalmente pensa muito na umidade assim, a característica do sistema para resistência à umidade, à água, né? Industrial, por exemplo, a gente pode ter agressão química, dependendo da área que a gente estiver avaliando, né? Então, tem diferença. A classe, o padrão, também se é baixo, médio ou alto. Obviamente, independente do padrão, se é baixo, médio ou alto, vai estar atendendo parâmetros normativos, mas isso também impacta em função de custo, de durabilidade. Muitas vezes, um padrão mais alto acaba querendo até um sistema com uma durabilidade maior e além do que o mínimo que a norma prescreve, por exemplo. Então, isso também é um critério que tem que ser considerado. O tipo de estrutura, como eu comentei com vocês, né? Então a gente avalia o projeto estrutural, se é uma estrutura convencional, se é uma estrutura de concreto armado com vedação em alvenaria, ou se é uma alvenaria estrutural, se é uma estrutura mista, uma estrutura metálica, estruturas protendidas. Tudo isso tem que ser avaliado para a seleção do sistema de impermeabilização. São estruturas que trabalham de formas diferentes e a gente tem que considerar isso na seleção do sistema. Um outro ponto, a cultura técnica do cliente, né? O tipo de sistema que ele está adaptado. Então, tem muitos clientes que preferem trabalhar com sistemas tradicionais, sistemas de manta fáutica, sistemas de argamassa polimérica. Muitas vezes a mão de obra local, dependendo da região, é restrita, né? Para ele trazer de fora, mobilizar uma mão de obra, outra localização acaba ficando ruim. Então, na especificação do sistema de impermeabilização, tudo isso também tem que ser considerado. Não adianta a gente especificar um sistema adequado, durável, o melhor sistema para o empreendimento e na execução arrumar um problema para o cliente. Então, isso também é um ponto que tem que ser considerado na avaliação.
e verificar se tem limitações, né? Se a área tem limitações. Disponibilidade de cota, como eu comentei, é um problema sério, né? Muitas vezes, até em projeto, a gente observa aí cotas com sistemas para cobertura, para área externa com 6 centímetros ou até menos de cota osso acabado, praticamente não passa nem o sistema de impermeabilização, dependendo do sistema que foi especificado. Então, disponibilidade de cota é um ponto, tipo de sistema, então, se é um empreendimento que vai ter algum tipo de certificação de sustentabilidade, aí a gente tem que voltar mais para os sistemas mais sustentáveis, tomar cuidado com o solvente, né, com os VOCs da vida. A manutenção, em função da norma de desempenho, muitos empreendimentos, muitos clientes preferem trabalhar aí com sistemas manuteníveis, né, sistemas expostos, então também é uma informação importante para a gente avaliar na seleção do sistema de impermeabilização. E, além disso, a informação do uso e operação da área. Então, se eu vou ter cargas, se essas cargas vão ser dinâmicas ou estáticas, se eu vou ter um sistema de impermeabilização exposto, por exemplo, uma área de circulação de veículos, trabalhar com poliuretano, a gente vai ter cargas aí dinâmicas, resistência à abrasão, novamente para um sistema exposto, resistência química e temperatura de trabalho, principalmente em área industrial, né? Isso aqui impacta muito na seleção do sistema. Um sistema exposto, se é necessário ser antiderrapante, isso se a gente pensar em rampas e escadas, né? Higiene e asepsia, tanto em indústria quanto áreas hospitalares também, para um sistema exposto é um requisito muito importante. Impacto, né, se é uma área que vai sofrer quedas de ferramentas, se é um sistema exposto, mesmo sendo um sistema protegido, as camadas de proteção foram dimensionadas para suportar esses impactos. O sistema, ele deve ser impermeável somente a líquido ou a vapor, porque nós temos sistemas de impermeabilização que permitem a passagem de vapor em muitas áreas em que a gente tem a solicitação de vapor, então tem que ter esse cuidado também. A cura do sistema, né, isso considerando numa reforma, por exemplo, ou até mesmo numa área industrial, hospitalar, dependendo de cronograma ou tempo de operação, isso tem que ser levado em consideração. Flexibilidade, então, para as estruturas que exigem, que em movimentação exigem sistemas flexíveis, né, não só a flexibilidade, mas a elasticidade e capacidade de movimentação do sistema deve ser considerado. Odor entra na questão, novamente, né, de obras sustentáveis ou até mesmo reforma e áreas que estão em operação, limpeza e manutenção, como nós já comentamos, cor e estética para os sistemas expostos, né, isso conta muito, principalmente em áreas de edificação, resistência ultravioleta para os sistemas expostos, então também é uma característica importante, os voláteis e o contato com o alimento, ou, assim, isso aqui, contato com alimento, pode ser numa indústria alimentícia ou até mesmo nos reservatórios de água potável, né? A gente sempre tem que trabalhar com um sistema que ele seja oficialmente aprovado, que exista laudo, que ele não altere a potabilidade da água. Bom, a gente viu que as informações com uso, né, de uso e operação da área é importante, mas as solicitações impostas pelo fluido, aqui considerando a água, também é muito importante para a definição do sistema de impermeabilização. A gente pode ter umidade por percolação de água, pensando aí nas áreas das edificações habitacionais, né? O que é a percolação de água? A formação de uma lâmina de água, com uma pressão inferior a 1 kPa, onde a gente tem isso nas sacadas, nos banheiros, nas áreas de serviços, nos quintais, nas coberturas. Então, são áreas sujeitas à umidade por percolação de água. A umidade também a área pode estar sujeita à umidade por pressão, que pode ser positiva ou negativa. A pressão positiva é sempre a pressão exercida na face impermeabilizada, né? Pressão negativa na face oposta à face impermeabilizada, essa pressão maior que 1 kPa, ou até mesmo uma pressão bilateral, né? Se a gente observar os reservatórios enterrados, as piscinas enterradas, a gente pode ter pressão bilateral. É um ponto extremamente importante, porque a gente tem sistemas que têm resistência somente à pressão negativa ou somente à positiva, e a indicação de um sistema errado pode comprometer, né, assim, logo de imediato, no início da operação, já a durabilidade e desempenho do sistema de impermeabilização. Além da umidade proveniente do solo, né, a famosa umidade por capilaridade, umidade de rodapé, e umidade por condensação.
Então, a gente tem que considerar, para a seleção do sistema de impermeabilização, qual que é a solicitação imposta pelo TUI. E aí, dentro das disciplinas de interface, né, a gente vai ver as principais aí que eu comentei com vocês para a definição de um sistema adequado de impermeabilização. Nas estruturas enterradas, é importante a gente avaliar aí o nível do lençol freático, né, como eu comentei, através do relatório de sondagem, isso é possível, e observar aí com relação à cota do primeiro, na verdade, pavimento, está apoiado, enterrado, se é o último subsolo, a relação desse nível do lençol com relação à cota do subsolo. A impermeabilização sempre, né, obrigatoriamente na face externa das contenções, embora a gente tenha muito sistema construtivo que não possibilite isso. Aí a gente tem que pensar em projeto, avaliar as condições de drenagem ou trabalhar com outro tipo de sistema para conseguir garantir a estanqueidade da estrutura, né? O tipo de contenção, se eu estou trabalhando com uma contenção em concreto moldado em loco, uma contenção em perfil metálico e placa pré-fabricada, uma contenção em blocos estruturais, tudo isso vai influenciar na escolha do sistema de impermeabilização. Com relação à estrutura, a gente tem que avaliar, considerar aí análise das áreas elevadas e apoiadas sobre solo. O pessoal que está acostumado aí com impermeabilização sabe o quanto isso é importante e em muitos casos, até em projetos a gente vê que consegue viabilizar isso na compatibilização, estruturas com grande pressão, por exemplo, piscina, reservatório, que está parte apoiado sobre solo e parte sobre laje, sobre estrutura. Isso exige muito da impermeabilização, são estruturas que trabalham de forma diferente e geralmente dá problema. Então, ou tudo apoiado ou tudo elevado. Na compatibilização, quando existe um projeto, a gente consegue viabilizar isso. Análise e localização de vigas, pilares, vigas invertidas, né? Avaliação tanto para a execução da impermeabilização como com relação à captação dessas áreas, né? Da água. Análise do tipo de estrutura, como eu já comentei, né? Exposição, deformação, tipo de estrutura que trabalha de forma diferente. Análise dos níveis de cota-osso acabado. Então, aí a gente extrai da estrutura a cota-osso, né, quanto que está previsto, a compatibilização com a arquitetura, lajes com enchimento, a própria norma de impermeabilização prevê que enchimento, a gente tem que impermeabilizar em cima e embaixo, né, sob e sobre, e ter captação nas duas áreas, tanto em cima quanto embaixo. Análise de juntas, obviamente a impermeabilização não define junta, né, mas a gente avalia a posição, muitas vezes é uma junta que passa dentro de um jardim, de uma piscina, por exemplo, é um problema na certa, né? Então, a gente acaba adotando aí também como premissa avaliar e quando tem a junta, realmente prever um tratamento adequado, né? Arquitetura, a compatibilização da cota é o que pega muito, então tem que ser considerada a cota disponível, né, em fase de projeto, para a especificação ou durante a execução, para a especificação de um sistema. Não adianta considerar um sistema e quando chegar na obra não conseguir executar. A gente recebe algumas consultorias, o pessoal pedindo ajuda e muitas vezes não tem cota. Não tem cota, o que vai ser feito lá é para amenizar, durar não pelo tempo previsto, o mínimo, né? Muitas vezes não dura nem o mínimo, mas por conta de que não foi pensado na estrutura, no sistema de impermeabilização. Na arquitetura ainda, avaliar sempre a interferência da área coberta e aberta, área interna e área externa, né? Muitas vezes a gente observa aqui, nós temos uma área totalmente elevada, que vai ser impermeabilizada a área externa, e aí nós temos na projeção da edificação também áreas que são totalmente abertas. A gente observa muito o pessoal querer parar a impermeabilização aqui na interface, não pode, né? A gente tem um ponto crítico aqui, como a área é totalmente aberta, o ideal é que o sistema entre, né, nessas áreas também, para a gente não ter problema aqui. Hidráulica, né, a hidráulica, o que a gente tem que considerar com relação à hidráulica? A análise e locação dos ralos, então a avaliação dos caimentos mínimos para que a gente tenha escoamento. A gente lembrar lá da foto do início da apresentação, né, a gente tinha uma manifestação patológica relacionada não à falha de impermeabilização, mas à falta de caimento. A falta de caimento, ela pode ocasionar eflorescência e diminuir a durabilidade do sistema de impermeabilização. Quando a gente fala de caimento para impermeabilização, isso é um ponto que a gente vê muito em projetos também, o pessoal às vezes confunde
O caimento que a gente representa, que a gente menciona no projeto de impermeabilização, é o caimento prévio, antes da impermeabilização. Então, por norma, né, a impermeabilização só pode ser aplicada numa superfície que tenha declividade para a água escoar, não posso ter empoçamento, né, direto em cima da impermeabilização, com exceção de estruturas que são dimensionadas para isso, reservatório, piscina, diferente, mas é um ponto que tem que ser considerado. Análise de distância dos ralos, das extremidades das juntas, como a gente viu também na foto no início da apresentação. O que acontece? Se isso não for compatibilizado, lá pode ser o melhor aplicador, melhor mão de obra, né? Mas se ele não tem condição de executar o trabalho dele, ele vai fazer, mas ele já sabe que é um ponto falho, que ali a gente vai ter problema. Se ele não tem condição de fazer um reforço adequado, como tem que ser feito, um arremate adequado, vai ter problema. Distanciamento também dos coletores com relação às juntas, né? A junta sempre tem que estar no ponto mais alto. Então, algumas vezes a gente vê junta e a distribuição da captação, a junta está próxima do ralo e exatamente na área mais baixa de captação, isso é um problema, né? A água vai estar escoando toda vez que escoar, passar por cima da junta, e a gente sabe que junta é sempre problema para impermeabilização, então tem que ter esse cuidado. Análise do diâmetro mínimo dos coletores. Alguns sistemas de impermeabilização no reforço reduzem, né, a área de captação do tubo. Então, é importante aí com a hidráulica isso ser alinhado e ser considerado, né, que vai haver uma redução de captação. A hidráulica hoje dimensiona considerando isso, ou trabalha com uma dimensão maior para que possibilite o reforço da impermeabilização sem comprometer a captação da área. Paisagismo, né, os projetos de paisagismo a gente costuma avaliar bastante também, análise dos níveis de cota de mureta, o acabamento bem mais detalhado, né, então a gente consegue verificar o tipo de acabamento de cada área, compatibilizar com o sistema, análise de interferência com iluminação e outros detalhes do paisagismo instalados em laje impermeabilizado. Quando a gente tem um projeto, a gente faz a compatibilização, então as instalações que vão ser previstas, a gente já tenta ou deixar a base ou prever o arranque durante a impermeabilização para que seja feito o arremate, para não acontecer o quê? A laje está toda impermeabilizada e precisa instalar as iluminações, o poste de iluminação, alguns outros equipamentos, e aí acaba perfurando a impermeabilização. Então, isso também é previsto, né, quando a gente vai especificar o sistema, a gente tem que considerar todas essas interferências. A questão do plantio também, né, de plantas com raízes profundas em áreas impermeabilizadas, isso tem que ser avaliado também com cuidado. Outro critério importante são as normas técnicas, né, para qualquer área da engenharia, né, para qualquer área a gente tem que seguir norma técnica e não dá para trabalhar ou prestar qualquer tipo de serviço na área sem conhecer o mínimo das normas técnicas. Então, a seleção do sistema também tem que atender os parâmetros normativos. As principais, eu já comentei, já falei um pouquinho delas, da 9575 e da 9574. 9575 é a de projeto, né, atualmente está em revisão. Faço parte aí com alguns colegas da SIC do CB22, que é o comitê responsável pela revisão dessa norma. Então, tem que atender com relação à seleção do sistema, né, ele é selecionado aí com base nas solicitações impostas pelo fluido, como eu já comentei, a classificação e tipo do sistema, né, na norma vigente a gente tinha classificação só com relação ao material principal constituinte da camada impermeável, então os asfálticos, os cimentícios, os poliméricos, e agora a gente tem uma classificação de desempenho, onde a gente vai ter, né, na proposta de revisão, um trabalho bem legal que o CB22 está fazendo. Na proposta de revisão, você vai ter classificação com relação ao desempenho e alguns critérios qualitativos, né? Então, para um sistema flexível, para uma laje de cobertura ou para uma laje elevada, quais são os critérios qualitativos que precisa ter o sistema? Tem que ter flexibilidade, resistência à tração, alongamento, envelhecimento, né? Isso aí é um trabalho bem legal que está sendo feito, de forma que a norma vai ficar um pouco mais completa. E com relação aos requisitos gerais, detalhamento, de caimento, de subida em rodapé, tudo isso tem que ser considerado quando a gente especifica um sistema de impermeabilização. E a norma de execução, né, obviamente o sistema tem que ser executado e aplicado dentro dos parâmetros normativos de execução. Todos os sistemas que atendem normas nacionais, eles estão padronizados lá na NBR 9574. Os procedimentos de preparo de superfície, também de caimento, argamassa, tempo de secagem, teste de estanqueidade,
rodapé, altura de rodapé, alturas verticais, alguns tratamentos de juntas, algumas condições específicas, então também precisa atender os parâmetros normativos aí da norma de execução. Com a revisão, né, não vai existir mais a NBR 9574, mas tudo NBR 9575. Ela está dividida em 5 partes, onde a primeira é a terminologia, então todos os termos utilizados nas duas normas vão estar nessa parte, com as definições. A parte 2, seleção e projeto, que é a atual 9575. A parte 3, a execução, que é a atual 9574. E aí 2, assim, fatores super importantes, né, que vai ser a parte 4 da norma, que é fiscalização. Não adianta ter um projeto e uma especificação correta se o projeto não for executado. E a fiscalização contribui muito para isso, né? Para garantir que o projeto seja executado e para auxiliar o pessoal na obra, tanto a construtora quanto o aplicador. E o uso e manutenção, né, que é importante também para a gente ter a durabilidade do sistema ao longo do tempo. Normas de produtos também, né, a gente faz a especificação do sistema, os produtos que compõem o sistema de impermeabilização devem atender normas nacionais, se não tiver nacionais, algum parâmetro internacional, né, mas você precisa conhecer as características dos produtos para compor o sistema. Aqui a gente tem algumas normas, a NBR 9952, que diz respeito às mantas asfálticas, a 11905, que é argamassa polimérica industrializada, a 13321, as membranas acrílicas para impermeabilização. Então, são algumas características importantes que a gente precisa saber e avaliar do produto que vai compor o sistema. Por exemplo, com relação à resistência à pressão, que a gente viu que é uma solicitação que a gente avalia para definir o sistema, a resistência desse material, questão negativa ou positiva, se resiste, até quanto resiste, alongamento e envelhecimento, extremamente importante para os materiais que vão compor sistemas flexíveis, resistência de aderência para os sistemas que vão ser aderidos, resistência à tração, e entre outros parâmetros aí que possam ser necessários durante a avaliação. Para as edificações habitacionais, também devemos atender a NBR 15575, que é a norma de desempenho. Diferentemente das outras duas normas que a gente citou, que são normas prescritivas, né? A norma de desempenho, ela exige desempenho, né? Os níveis aí mínimo, intermediário ou superior, então, para o sistema construtivo como um todo, para o sistema piso, por exemplo, ela estabelece um nível mínimo de desempenho independente do sistema que você vai usar, do sistema de impermeabilização, do tipo de revestimento, do sistema construtivo, você tem que atender um critério de desempenho, né? Então, ela deve ser considerada também e avaliada aí para a especificação do sistema de impermeabilização. Para a NBR 15575, né, muita gente, o pessoal, às vezes em projeto, estranha quando sai um projeto, ou quando pega um projeto, fala, nossa, mas o projeto está super dimensionado, não tem necessidade de tudo isso, a gente sempre fez dessa forma, ou com menos, ou tal. Por muito tempo, a gente pensou muito no sistema de impermeabilização, de uma forma geral, o segmento, para atender prazos de garantia, né? E a norma de desempenho vem batendo muito nisso, ela pega muito durabilidade e vida útil, né? Então, o projetista ele tem a responsabilidade hoje de projetar para atender o critério de desempenho da NBR 15575, que na maior parte dos casos não são 5 anos, são 20 anos, 25 anos, 13 anos. Então, com isso, acabou aumentando a demanda também pela busca do projeto de impermeabilização, né, justamente porque a impermeabilização é componente de muitos dos sistemas que a norma de desempenho cita. Para a vida útil de projeto, a gente considera, né, para atendimento à norma de desempenho, trabalha aí com o método fatorial desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Impermeabilização, né? Então, essa vida útil de projeto ela é estimada através da vida útil de referência dos sistemas, dos materiais impermeabilizantes, né? É uma vida útil referência dentro das condições ideais, né, das condições perfeitas. Existem aí valores, né, no guia de desempenho, elaborado pela comissão dentro do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, e aí é aplicado um método fatorial. Essa vida útil pode ser minorada ou majorada com base em alguns fatores, né? Dentre eles, compatibilização de projeto, controle de qualidade na obra, contratação de mão de obra especializada, diversos outros fatores que podem influenciar diretamente. Além disso, para a gente garantir a vida útil, né, que a vida útil se aproxime da projetada ou que seja igual da vida útil de projeto, é a parte de manutenção. Então, na especificação do sistema de impermeabilização também prevê
quais vão ser os procedimentos de manutenção dos sistemas que são protegidos, né? De repente, as manutenções vão ser feitas aí nas camadas posteriores e o sistema vai ter que ser dimensionado para atender uma vida útil projetada já próximo do critério exigido, ou dos sistemas expostos, né, que vão ter uma manutenção maior, um período de manutenção menor também, mas tem que ter o procedimento. Quando a gente especifica o sistema, você já tem que passar a informação de como vão ser feitas as manutenções para atingir a vida útil. Bom, a gente passou, né, tentei passar de uma forma rápida e objetiva alguns dos critérios, das premissas que a gente considera para especificar um sistema de impermeabilização, né? A gente vê que não é tão simples assim, né? Às vezes o pessoal pensa que, não, é só vamos colocar uma manta mesmo, 4 milímetros, e não, a gente tem um tipo de manta, a manta, ela tem uma classificação com relação à espessura, com relação à resistência à tração. Tudo isso tem que ser considerado avaliando aí boa parte, né, das premissas, dos critérios a gente apresentou aqui. Mas a gente lembra sempre que a correta especificação é só o primeiro passo para o sucesso da impermeabilização, né? Através de um projeto compatibilizado, a gente tem uma especificação correta do sistema de impermeabilização. Entretanto, o sucesso, para a gente atingir o desempenho, a gente depende de outros fatores. Então, a execução precisa da contratação de mão de obra especializada. Não adianta a gente ter uma especificação correta e a execução, a gente ter erros executivos, né? Ou quem executa não conhecer técnicas de aplicação do sistema que está trabalhando. Material de qualidade, são os materiais que atendam parâmetros mínimos normativos, que façam ensaios, controle de qualidade, tem amostra de retenção, tenha um controle de qualidade exigente, né? Para fazer o controle durante a fabricação, fiscalização da execução da impermeabilização, né? Então, fazer um projeto e não garantir que ele é executado, também acaba perdendo dinheiro e vai ter problema da mesma forma. E para garantir o desempenho ao longo do tempo, manutenção, uso e operação. Somente, né, considerando todos esses fatores, é que a gente vai ter o sucesso da impermeabilização. Infelizmente, a impermeabilização ela não tem meio termo, né? Não dá para falar que ela funciona 80% ou 50%, ou é 0 ou é 100%. Então, assim, impermeabilização é um assunto que dá problema? Dá problema. Mas vamos começar a pensar, será que está dando problema na sua obra, está dando problema no seu empreendimento? Está considerando todos esses itens, né, para atingir o sucesso? A execução correta, ela é importante, né? Porque o aplicador ele tem que dominar as técnicas de aplicação, conhecer a norma técnica e as técnicas de aplicação do sistema que ele vai trabalhar. Então, preparo de superfície, limpeza e preparo, regularização e quedas, leitura do projeto, né? Fazer a queda que está especificada em projeto, encaixe, embutimento, no preparo da superfície já prevê o encaixe adequado dos sistemas de impermeabilização, rebaixo nos pontos de captação, alguns sistemas de maior espessura, na regularização é necessário que seja feito um rebaixo, né, no ralo, justamente porque o ralo tem que ser o ponto mais baixo, né, se a gente não rebaixa ele e o sistema é espesso, vai ser o contrário, ele vai subir e a água vai correr do ralo em vez de cair no ralo. Experiência nos sistemas que vão ser executados, isso é bastante importante, né, emitir a de execução, e fornecer garantia de serviço. São sistemas, mesmo sistemas mais simples, né, simples assim, tradicionais, né, tem os parâmetros que devem ser respeitados, a própria manta asfáltica mesmo, o aquecimento do asfalto, dependendo do tipo do asfalto, tem uma determinada temperatura quando a gente trabalha com asfalto oxidado, quando a gente trabalha com asfalto elastomérico, então isso é importante. Então, das sobreposições, das emendas, dos arremates, um poliuretano, né, ele tem uma sensibilidade grande aí com relação à temperatura, a umidade relativa do ar, a umidade superficial. Então, se o aplicador não conhece, né, tem um tempo de aplicação depois da mistura do material, isso é importante contratar a mão de obra especializada. O material, né, não adianta a gente ter uma especificação correta, um projeto compatibilizado, a melhor mão de obra, e a gente tem um material de baixa qualidade. Aí a gente pode ter problema da mesma forma. Então, sempre trabalhar com fornecedores de materiais de qualidade, referência, utilizar materiais que atendam aí os parâmetros normativos, contratar fornecedores de materiais com domínio técnico e assistência na obra.
importante também, né? Porque muitas vezes você está na obra, precisa de um apoio, o fabricante não conhece o próprio material, ou então desconhece técnicas de aplicação. Eu já vi também, apresenta um material especificado, classifica o material como flexível e ensaia na norma de um material rígido. Então, todos esses fatores já começam, né, não dá para ter tanta credibilidade, então é importante trabalhar com fornecedores de qualidade. A fiscalização, como eu comentei, né, um meio de garantir a execução do projeto. O que é importante fiscalizar durante a execução da impermeabilização? Limpeza e preparo da superfície. Sistemas aderidos, né, assim, total sucesso está ligado, aí acho que a Gisele vai falar um pouco disso também, a preparo de superfície, né, você perde todo o sistema se tiver uma superfície com pó, com trinca, fissura, concreto solto, bicheira. Verificar caimentos e regularização, se está atendendo o projeto que foi especificado. Verificar o sistema, se o sistema que está especificado está sendo aplicado na área, né, os consumos, principalmente para os sistemas que são moldados em loco. Então, as membranas, né, as argamassas poliméricas, membranas acrílicas de poliuretano. O consumo está ligado diretamente à espessura e durabilidade do sistema. Verificação da execução dos arremates, se estão de acordo com o que está detalhado no projeto. Cura do sistema e teste de estanqueidade. Acompanhar se a cura foi feita a cura conforme indicado pelo fabricante ou em projeto. Teste de estanqueidade, hoje a norma de execução prevê o teste com a lâmina de água, né, no mínimo 3 dias, acompanhar, ver se foi feito, se passou. Verificar a execução das camadas posteriores, né, como eu comentei, a gente está falando de um sistema, e garantir também que durante a execução da obra, o sistema de impermeabilização não seja danificado durante a operação da obra. Porque muitas vezes, o que acontece? O pessoal faz o sistema de impermeabilização, o aplicador faz uma proteção mecânica primária, né, uma proteção de transição até que chegue o contrapiso, ou a proteção definitiva, só que esse tempo é muito longo, e muitas vezes a proteção que está prevista na obra não tem espessura suficiente para aguentar o trânsito de obra, a operação, e acaba danificando o sistema de impermeabilização antes mesmo de ele entrar em operação. Então, isso é um ponto também que a fiscalização, né, de projeto auxilia bastante. E aí, para a gente atingir a durabilidade ao longo do tempo, a manutenção, uso e operação das áreas impermeabilizadas. O IB também tem um guia de diretrizes para elaboração de manual de uso e operação e manutenção de áreas impermeabilizadas. É bastante interessante, então, para todos os sistemas que atendem norma, também tem aí algumas diretrizes de processo de manutenção, mas é importante sempre seguir a recomendação, né, do procedimento de manutenção, tanto em período quanto processo executivo, ou indicado em projeto ou pelo fabricante, manter o uso da área para o qual ela foi projetada, né, então qualquer mudança de área, de tráfego, a gente tem que, assim como a gente faz quando muda o uso de uma área, para uma área impermeabilizada não é diferente, a gente tem que ter cuidado com isso. E sempre contratar mão de obra especializada, também na manutenção, né, e correção de sistemas de impermeabilização, conforme a indicação aí do próprio Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Bom, pessoal, eu tentei passar de uma forma objetiva, né, aí os principais critérios, para a gente fazer a seleção correta do sistema de impermeabilização. Agradeço aí a Sica pelo convite, principalmente a Gisele e a Cláudia pelo apoio. Eu fico à disposição de vocês aí. Acho que a Gi vai complementar aí com informação bem interessante aí para vocês também. Boa noite, pessoal. Todos me ouvem? Todos conseguem me ouvir? Então, tá bom. Bom, eu vou fazer um complemento relacionado à parte das especificações técnicas, complementar um pouquinho o que a Marissa já explanou para a gente muito bem. Então, falando um pouquinho do Departamento de Especificações Técnicas que eu faço parte atualmente, esse setor ele foi criado em janeiro desse ano, com o objetivo de oferecer um suporte para os projetistas na fase de especificação das soluções ainda na concepção de projeto, e apoio aos consultores, apoio técnico aos consultores, agregando valor a esses profissionais. Lembrando que esse departamento está segmentado em 3 vertentes,
que tem uma pessoa responsável por infra, uma pessoa por saneamento, e eu fiquei responsável com a parte de construtoras, consultores, a parte das indústrias também. Nós tivemos um treinamento que englobou bastante tecnologias do mundo SICA, para a gente poder oferecer informações precisas e técnicas para todo esse mercado, apesar de ser um webinar relacionado com impermeabilização, mas nós conseguimos, nesse momento, oferecer informações técnicas desde o início da obra até a finalização. Falando um pouquinho de especificação técnica, bom, a definição é que consiste na descrição de maneira precisa, completa e organizada os procedimentos a serem adotados e os materiais que se enquadrem a determinada solução. Ele tem como objetivo complementar o projeto, lembrando que uma especificação não substitui o projeto de impermeabilização, jamais devemos pensar dessa forma, sempre temos que ter o projeto de impermeabilização. Opa, acho que travou aqui. Espera aí, pessoal, travou um pouquinho aqui a tela. Bom, o que contém em uma especificação técnica? A especificação técnica ela é composta por um item que é um item geral. Ele descreve todo o objetivo da especificação, todas as informações que nós recolhemos junto aos clientes, que são pertinentes à obra ou à reforma, visitas que nós realizamos, algumas avaliações em conjunto com os projetistas, isso tudo visando a indicação correta do sistema. Um segundo item que nós colocamos são as especificações dos materiais. Então, nós temos um pouco de responsabilidade em descrever os produtos, discriminando suas características mais específicas e relacionando com a obra que irá utilizar. Lembrando que um produto que é especificado para uma certa obra nem sempre vai atender uma outra obra da mesma maneira. E também um item que nós descrevemos os serviços. Nesse item, nós descrevemos as melhores práticas para a execução do serviço. Lembrando sempre que de acordo com a orientação do projetista. A nossa orientação fica mais relacionada com o produto. Então, nós falamos sobre a indicação de traços, como misturar o material na obra, métodos para secamento cerâmico, tempo de utilização do material. Então, nós caminhamos juntos com o projetista para definir as melhores práticas de utilização nos canteiros. Bom, qual a importância da especificação técnica? Então, nós vemos que é abranger de uma forma técnica a necessidade do mercado, claro, compatibilizando as soluções de acordo com toda a demanda, e assim, pensando sempre tecnicamente, pensando na produtividade e no custo que isso vai agregar para o cliente. E, mais uma vez, complementar o projeto de impermeabilização, detalhando sistemas, dados técnicos e todas as recomendações que nós, fabricantes, podemos fornecer. Bom, sobre premissas e critérios, como vocês podem ver, a Marissa ela explanou bastante esse assunto. Inclusive, nós seguimos basicamente quase os mesmos critérios. Para nós é importante saber qual é o tipo de obra, se é uma obra nova ou se é uma reforma, qual é o tipo de estrutura, para a gente poder validar se o sistema cabe de acordo com a expertise que a gente tem de produto. Saber também se o cliente já está acostumado a trabalhar com determinado material para a gente poder oferecer treinamentos. As limitações, quais são as limitações? E aí os projetistas passam para a gente, os projetistas consultores passam para a gente essas limitações e também as solicitações de cada área. Nós, como fabricante, assim, nós devemos conhecer as demandas técnicas para a gente poder fornecer informações claras e precisas sobre a solução que nós indicaremos. Então, nas fichas técnicas, precisam ter informações relevantes para que ele possa adaptar o projeto. Caso sejam solicitados ensaios sobre alguma aplicação ou algum material que está relacionado à aplicação, nós poderemos fornecer também. E também todo o respaldo técnico em
dúvidas, em especificações, em tudo que ele estiver precisando, nós estaremos ali para apoiá-lo também. Lembrando que todas as soluções aplicadas ou que são recomendadas pelos fabricantes sempre devem ser executadas de acordo com as recomendações do projetista. O projetista, por sua vez, está seguindo as recomendações que nós, fabricantes, colocamos nas nossas fichas técnicas. Então, nós estaremos sempre alinhados de uma maneira a oferecer o melhor para o mercado. Importante ressaltar também, como a Marissa disse agora há pouco, as manutenções. Precisam fazer manutenções periódicas. E isso visa melhorar o desempenho ao longo do tempo, porque se a gente não pode esperar que uma aplicação feita hoje ela dure o resto da vida sem ter algum tipo de manutenção. Então, visando o desempenho, a gente precisa focar também um pouco nas manutenções periódicas. Bom, eu coloquei esse slide aqui porque a gente falou de projeto, nós falamos de produto, mas um ponto muito importante também são os aplicadores, né? O pessoal da execução. É lógico que o projeto e o produto são pontos muito importantes para a impermeabilização, mas a execução está na linha de frente no canteiro. Então, para a gente poder garantir que tenha uma execução correta, precisa seguir as normas técnicas, é claro, ter empresas que sejam capacitadas para fazer a execução da impermeabilização e também a questão da fiscalização. Precisa ter a fiscalização e o monitoramento também para apoiar o pessoal da aplicação. A Marissa colocou muito bem esse ponto, que muitas vezes o pessoal não tem ou acesso ao projeto ou aplica sem ter o treinamento correto para determinado material. Então, nós precisamos estar lá para o apoio também. Nesses próximos slides, eu vou falar um pouquinho sobre técnicas de controle tecnológico. E, assim, fatores fatores de sucesso para um bom desempenho. Hoje, se a gente pensar em manta, a maioria das ferramentas que a gente tem para fazer a verificação, a gente só consegue fazer no pós-obra. Então, se a gente imagina, como nessa foto aqui, uma área muito grande, já com toda a aplicação feita, e você descobre uma falha no sistema. Qual seria a solução nesse caso? Você teria que remover, teria um gasto excessivo. A gente sabe como é difícil resolver um problema depois que já está tudo realizado, já está tudo impermeabilizado. Então, é importante adotar metodologias de controle tecnológico para a gente poder garantir a conformidade durante a execução e também assegurar a qualidade do serviço e do produto que está sendo aplicado. Então, nesse quesito, a SICA hoje ela tem um laboratório móvel que a gente consegue fazer alguns ensaios no canteiro, em conjunto, lógico, com o projetista, sempre com autorização do projetista ou da construtora, sempre conversando e de comum acordo, a gente consegue realizar alguns ensaios em loco, como ensaio de resistência do substrato, resistência à tração ou alongamento, resistência ao rasgo, tração na emenda da manta, que é um ponto bem crítico. A gente consegue avaliar a espessura da aplicação que vem sendo feita, a gente consegue fazer uma análise dimensional da aplicação e também da aderência ao substrato. Eu coloquei aqui os equipamentos mínimos para a realização desses ensaios, que são os dinamômetros, o de tração e o dinamômetro portátil, e também um aparato de rasgamento. Falando sobre o ensaio de arrancamento, a gente consegue fazer esse ensaio em loco também, mas pela norma 9952, a gente não tem uma determinação de valor de aderência, e ela também não prescreve um ensaio específico. Mas vale lembrar que tem uma norma já indo para a consulta técnica, que ela descreve a metodologia de ensaio laboratorial para ensaios de aderência com todos os sistemas de impermeabilização. É a NBR 12171. Ela vai entrar em consulta pública, eu acho que a Marissa até pode, se a gente tiver um tempinho, comentar sobre dados de quando ela entrará.
Hoje, valores de resistência, aderência e tração, tem uma norma que cita, é a norma de desempenho, a 15575, só que ela descreve em áreas expostas. Então, sem proteção mecânica, ela descreve um valor de resistência de 200 kPa, mais ou menos. Então, para avaliação de aderência no canteiro, nós baseamos os nossos ensaios na NBR 13528, desculpa, que é a de argamassa. E o que a gente pretende com esse ensaio? A gente consegue fazer a verificação de força de aderência, consegue identificar pontos, identificação de pontos frágeis, apesar de ser um ensaio de amostragem, a gente consegue analisar alguns pontos, a gente consegue avaliar a espessura da impermeabilização aplicada e também a gente consegue ver se a aplicação está seguindo conforme pede o projeto. Se tem um padrão na aplicação, a gente consegue fazer essa análise. Falando um pouco do dinamômetro de tração, também é um equipamento portátil, que a gente consegue fazer a verificação em loco. Eu deixei grifado alguns detalhes. Na tração do material adquirido e a resistência ao rasgamento, essas informações são fornecidas pelo fabricante. Agora, quanto à força da emenda na sobreposição, isso é uma questão de teste mesmo em loco, e aí é uma questão mais de mão de obra e não de fabricante, que a gente não consegue garantir a força nessas emendas. E segundo a NBR 9952, ela diz que o ensaio de tração que é executado sobre a emenda, ele deve apresentar um resultado igual ou superior ao especificado na tabela 1. Então, se você está aplicando uma manta tipo 3 e você ensaiar você fizer um ensaio sobre a emenda, você precisa ter um resultado maior ou igual a 400 Newton de tração. Eu coloquei aqui uma tabelinha de um exemplo de um ensaio realizado em loco, então a gente consegue ver que todas passaram na especificação. É mais um modelo de exemplo para vocês verificarem como que a gente consegue obter todos os resultados feitos em loco, no local de aplicação. Bom, gente, o que eu tinha para falar era isso, uma partezinha bem resumida, mas conseguimos, acho que, atingir os objetivos aí. Agradeço a presença de todos e eu me coloco à disposição. Excelente apresentações, hein, Gisele, Maressa, obrigada. Muito bom mesmo. Agradeço de novo por vocês participarem, pelo excelente webinar. Nós temos algumas perguntinhas aqui, não vamos responder todas agora, a gente vai enviar todas as perguntas para a Gisele e para a Maressa, para responderem depois, mas tem algumas aqui, a gente tem uns minutinhos, e a gente pode fazer algumas perguntas. Tem uma aqui que é logo no começo da apresentação, Maressa. Foi pedido para você comentar quais são os 3 principais fatores de risco que podem causar uma impermeabilização ruim na fase de execução do projeto. É uma das perguntas para você, Maressa. 3 fatores que podem impactar direto no desempenho da impermeabilização durante a execução ou de uma forma geral? Na pergunta, parece que durante a execução do projeto. Tá. Durante a execução do projeto, a gente citou alguns aí, questão de preparo de superfície, né, muito importante, a mão de obra capacitada, então quem vai fazer a execução da impermeabilização, que o aplicador tenha conhecimento, domínio das técnicas de aplicação do sistema que está especificado no projeto, tenha conhecimento nas normas, né? Isso impacta direto no preparo da superfície, a correta aplicação, o consumo, por exemplo, dos sistemas que são moldados, tudo isso pode, sim, levar à falha, né, do sistema de impermeabilização durante a execução. Você quer complementar alguma coisa? Tranquilo, Maressa. Eu estou de acordo com a sua opinião. Tá bom. Agora, Gisele, tem perguntas para você também. Você comentou desse laboratório móvel, eu vou unir 2 perguntas aqui dos participantes. Uma das perguntas é se esse laboratório está disponível para o Rio de Janeiro.
se tem algum custo para os clientes. Na verdade, a utilização desse laboratório é restringida a produtos SICA, mas ela está disponível a nível nacional. Tá bom, Gisele, obrigada. Você falou uma pergunta sobre pagamento? Eu não entendi. A pergunta, são duas perguntas, eu juntei porque eram sobre o mesmo tema, que essa unidade de laboratório estava disponível para o Rio de Janeiro, e você já comentou que ela está de território nacional, e se tem algum custo para os clientes da SICA? SICA, não. Tá bom, Gisele. Agora tem aqui uma outra perguntinha para a Maressa. Se a Hyper Solutions, Maressa, já faz impermeabilização em BIM? Ainda não. A gente está investindo, né? Provavelmente aí para o final do ano, início do próximo. A gente já está se estruturando para a implantação, mas ainda não fazemos. Participamos de alguns empreendimentos, né? Onde outras disciplinas foram modeladas, mas a impermeabilização pela Hyper Solutions ainda não. Tá bom, legal. Tem também aqui uma pergunta, qual o avanço da impermeabilização em áreas cobertas? Exemplos, garagem. Tá. Igual aquela ilustração que eu mostrei, né? A gente procura trabalhar, assim, a gente costuma recomendar aí pelo menos 1 metro, 1,5 metro, mas em fase de projeto, a gente procura compatibilizar isso com a estrutura, né? O ideal é legal mesmo assim, se conseguir avançar até o final. Se é uma área muito grande, pelo menos trabalhar com essa distância aí de 1,5 metro, pelo menos. Mas a gente procura compatibilizar com a estrutura, porque muitas vezes a estrutura não consegue rebaixar 0,5 metro, 1 metro. Vai depender de onde a viga está passando, né? Onde que acaba uma laje e termina a outra. A gente procura fazer essas compatibilizações, geralmente acaba superando esse mínimo que eu comentei com vocês. O que não pode é parar na interface, né? Na área aberta e coberta. Tá legal. Agora, mais uma perguntinha para vocês. Aí, Gisele e Maressa, vocês decidem se vocês duas querem responder. É uma pergunta para as duas palestrantes. Manta com banho de asfalto ou maçarico? Tá. Na verdade, eu vou começar, depois se a Gi quiser, ela complementa aí, que é da parte da indústria. Na verdade, não existe sistema ruim, né? A gente, de uma forma geral, acho que o sistema de impermeabilização, quando ele é bem dimensionado e aplicado na área, assim, conforme o projeto, a especificação, atendendo às solicitações, não tem sistema ruim. Então, tanto o sistema com maçarico quanto o sistema com asfalto funciona muito bem, desde que devidamente projetado e aplicado. Existem as diferenças, né? O maçarico, ele acaba tendo uma aderência menor, né, na superfície, porque ele fica muito ali na mão do executor. Um aplicador que está queimando a manta dele tem que ter um conhecimento, tem que dominar bem o conhecimento e a prática de aplicar uma manta maçarico. Ele não pode queimar demais e furar a manta e queimar de menos, não ter fusão da manta com a superfície. O asfalto, ele já dá uma aderência maior, né? Porque você tem uma camada de asfalto a uma determinada temperatura que faz a fusão da manta com a superfície. E quando vem o banho, também você acaba aumentando e acrescendo um pouco a espessura do sistema. Então, o asfalto, dependendo da situação, acaba sendo superior. Ou então, você trabalhar, em vez de trabalhar com manta simples, trabalhar com manta dupla, por exemplo, a maçarico. Então, assim, eles correspondem, né? Em algumas áreas dá para trabalhar com a dupla maçarico ou com a asfalto colada e banho, e aí a gente consegue atingir aí a vida útil mínima necessária. Mas é o que eu falei, os dois sistemas atendem bem, e a gente vê isso no mercado, né? Tem mercado, região que atua mais com maçarico, outras atuam mais com asfalto, e aí depende muito do projeto também. Bom, Marissa respondeu muito bem. Acho que o único ponto que eu colocaria o bom de você fazer com asfalto quente também é caso você tenha algumas irregularidades na base, você acaba preenchendo um pouco com asfalto também. Legal, muito bom. Nós temos várias perguntas aqui, né? O nosso webinar a gente já está aí às 7h15 quase, então a gente vai precisar encerrar. Mas, especialistas, eu vou mandar as perguntas para vocês, estou com todas elas aqui. Esse webinar ele foi gravado, então vocês vão acessar, a gente colocou aqui o link
na sala de bate-papo. Estou recebendo aqui vários elogios e perguntas, mas então vamos encerrar, né? Infelizmente, o tempo é pequeno, né, para um assunto tão importante e complexo. Então vamos encerrando. Cláudia? Sim. Deixa eu só mandar um abraço para os Pedrosos. Eles estão me mandando mensagem aqui. Abraço, Pedrosos. Tá legal. Tem várias pessoas conectadas. A gente chegou a quase 116 pessoas, né? Então, os Pedrosos, o Marcelão, tem um monte de gente aí, o Flávio, tá todo mundo mandando mensagem agora, o Anderson, agora todo mundo vai querer um abraço. A Patrícia, abraço legal. A todos, gente. Tá, então, gente, a ideia é essa. O webinar Especialistas ao Vivo ele é idealizado pela SICA, reúne diversos representantes do setor da construção civil, promovendo reflexões e debates, abordando as principais tendências e inovação. Reforçamos que o nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e trazer informações úteis para o mercado. No dia 14 de maio, amanhã já, teremos mais um webinar com especialistas ao vivo, abordando o tema reabilitação de estruturas de concreto em obras de artes especiais. Façam suas inscrições. Eu agradeço mais uma vez a engenheira Gisele Azevedo, obrigada, engenheira Marissa Menezes, obrigado a todos que participaram do webinar. Até o próximo. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Boa noite a todos.